Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Perla que está falando. Vou tentar fazer um vídeo uma vez por semana. Vamos ver se eu consigo um vídeo com assuntos mais, assim, pedidos, mais interessantes que as pessoas conversam comigo no consultório e pedem, né, sobre isso, pedem para eu explicar. Um assunto muito comum é que a gente precisa deixar claro que é o consumo alimentar relacionado ao centro da fome e de saciedade no cérebro. Só vou ajeitar aqui um pouquinho, ver se eu consigo deixar mais legal. Então, importante lembrar que existe a questão biológica, então a nutrição, a medicina, a psicologia, toda essa ciência biológica trabalha com a biologia e o emocional está vinculado a fatores biológicos também. Então precisamos centrar nisso, mas eu vou falar ao longo da aula onde ele se encontra exatamente, né? Então, onde que está, como funciona esse centro da fome e da saciedade no cérebro, no sistema nervoso central? Vamos ver na aula fome e saciedade, definição cérebro, que determina a busca por alimento, que são fatores multifatoriais e culturais também. A cultura é muito importante. E vamos definir isso, né? Que seria biológico, que seria emocional. Fome e saciedade. O que é a fome? É a sensação física seguida, isso é importante, por pensamentos relacionados à busca por alimento. Está relacionado na parte periférica do corpo, a glicemia baixa, que sinaliza o cérebro, e hormônios de fome alta. Então, concentrações altas dos hormônios da fome sinalizam ao cérebro também, onde vem essa busca por comida, esse desejo por busca pelo alimento. A saciedade seria o contrário, aquela sensação de plenitude, com pensamentos e emoções voltados para a recusa em se alimentar. De novo, o contrário, glicemia mais alta, fome mais baixa. Claro que a saciedade vai aumentando a partir do momento que eu tive uma refeição. Então, a saciedade está alta, depois ela vai decaindo. Quer dizer, ela é alta no momento que me alimentei, com o tempo ela vai decaindo até ela acionar o sistema de fome novamente. Esse sistema ser acionado pelos hormônios, como a gente discutiu aqui, alguns deles, né? A glicemia, principalmente, e os hormônios contrarregulatórios da saciedade, que atuam no sistema nervoso central, especificamente no hipotálamo, como a gente vai discutir, né? Vou mostrar agora mesmo para vocês, como vai ser mostrado. Então, a fome, ela vem a partir de pensamentos que levam a gente à emoção e a uma ação, que é a busca por alimento. A saciedade é o contrário, existe um pensamento de não estar com fome, de estar bem, com uma emoção neutra, tranquila ou até negativa, mas não existe uma busca pela comida. O que é importante pontuar é que há uma via de mão dupla. É complexo isso, né? Pensamento e emoção ocorrem muito próximas, num circuito que a gente não sabe exatamente qual vem primeiro. A partir delas, existe uma ação por busca pelo alimento ou não, ou por um outro tipo de ação. A questão é que, psicologicamente, muitas pessoas elas regulam as emoções negativas, as emoções disfuncionais, buscando comida. Esse é um trabalho interessante também. Então, a gente vai focar as questões psicológicas que levam à busca pelo alimento também. Então, o psicólogo, uma parte do trabalho é feito também pelo nutricionista comportamental. Mas esse é um outro ponto que não vai ser abordado na aula de hoje. Então, aqui está o hipotálamo, né, que é essa região que está enquadrado aqui, né? Tô circulando aqui de rosa. Ela é um pouquinho menor do que uma amêndoa, só que ela regula vários neurohormônios, né? E também ela está muito alinhada, os axônios, os neurônios do hipotálamo se ligam muito aqui, ó, a hipófise. Então, a produção desses hormônios hipofisários também tem uma vertente de autorregulação a partir do hipotálamo. Então, o centro da fome, que está aqui no hipotálamo, também influencia alguns hormônios, todos os hormônios, né, da adenohipófise e da neurohipófise. Como a gente vai ver no próximo slide, o que seria exatamente o que o hipotálamo regula? Regula a homeostase metabólica, quer dizer, o equilíbrio do metabolismo geral, temperatura corporal, pressão arterial, sede, fome, saciedade, sono, vigília. Regula também
a ação direta da hipófise, como eu mencionei, e com isso a ação do sistema nervoso autônomo no corpo. Então temos duas figuras aqui, uma primeira do lado mostra a produção do cortisol, que é regulada. O cortisol é produzido na suprarrenal, né, na verdade aqui, mas ela é regulada pelo ACTH, que é produzido na hipófise. Então, a partir do sinal negativo, esse cortisol regula a produção dele e, consequentemente, também a suprarrenal. Então, quer dizer, se eu tenho muito cortisol e está desregulado aqui, até a questão androgênica atrapalha, né? É prejudicada na suprarrenal. Então, é interessante isso também. A gente está olhando. Então, como eu falei antes, olha o circuito neuronal presente no hipotálamo. Ele está ligado à hipófise e junto dele vários hormônios. O estrógeno, quer dizer, hormônios sexuais, testosterona, a T3, T4 na tireoide. Então, algum problema do sistema nervoso central, especificamente no hipotálamo, que é o centro da fome aqui em cima, o que ele faz? Ele atrapalha a produção de hormônios na hipófise. E com isso, há um prejuízo no corpo como um todo. Então, um corpo inflamado, uma pessoa que tem alguma... Geralmente, a maioria das doenças causa inflamação. Inflamação do sistema nervoso central, para não falar todas as doenças, né, mas praticamente todas, a inflamação do sistema nervoso central prejudica toda a maquinária metabólica do corpo, especificamente, principalmente os hormônios, né? E onde vem também prejuízo na questão emocional, porque o estresse fica aumentado, a ansiedade aumenta. A gente vê muito isso em clínica, né? É muito claro pra gente. O próximo slide, ele mostra também alguns hormônios que estão no hipotálamo, neurônios, né, do núcleo craqueado, né, no hipotálamo, produzem algumas proteínas que agem via, né, genética também, né, via alguns genes, são produzidos por alguns genes no axônio no neurônio do hipotálamo. O que eles fazem? Eles também regulam essa fome e essa saciedade. Então, alguns, por exemplo, os anorexígenos que reduzem a fome, a PONC e a CART, oxígeno neuropeptídeo Y e a proteína receptora GUT. Olha que interessante isso também, né? A gente já observa que atrapalhar a PONC é um fator, por exemplo, a leptina, que é um hormônio periférico produzido no tecido adiposo, que é o próximo slide, ele atua na PONC também. E se existe uma inibição de produção da PONC, há um problema do consumo alimentar, né, na busca por comida, mesmo se a leptina estiver numa concentração adequada. Então, isso é importante eu mencionar para a gente lembrar que está tudo interligado. Então, é muito difícil a gente mexer num fator e ter um resultado bom com relação à perda de peso, por exemplo, só mexendo no nível hormonal ou no nível sociogênico periférico do intestino, por exemplo, porque existem outros circuitos que estão interligados e muitas vezes a resposta precisa ser muito encaixada para ter um resultado, né? Pensando só no nível biológico, só na parte de biologia, porque há a questão comportamental também, né? Que precisa ser avaliada e controlada e pensada e discutida e vista no consultório. Desculpa, vamos voltar lá, a leptina, não sei se consigo voltar. Aqui no caso, vamos falar desse primeiro. A regulação periférica também pela microbiota. Então, a microbiota intestinal, ela produz ácido biliar, produz ácido de cadeia curta, que regulam tanto a inflamação do sistema nervoso central e controla também a fome. Então, a parte neurológica do sistema nervoso entérico também é importante para essa motilidade intestinal. Então, há uma resposta via nervo vago atuando no consumo alimentar também. Existem algumas questões ligadas a isso em alguns estudos, só que ainda está muito controverso, ainda está existem poucas evidências, não tão fortes assim. O que a gente sabe é que a microbiota ruim, tanto na quantidade quanto na qualidade dela, ela atrapalha
o consumo alimentar, né, a absorção de nutrientes nesse sentido, e também ela leva a uma vontade maior por doces, então consumo exagerado de açúcares também desregula a microbiota intestinal, e com isso tem vários problemas, né, de saúde, né? Então, quanto mais desregulada a microbiota, mais pensamento por doce eu vou ter de vontade de comer doce, por exemplo, e com isso ela vai se regulando cada vez mais e levando a resposta de consumo alimentar mais aumentada. Sistema nervoso central via hipotálamo, né? Outro slide, não estou conseguindo voltar. Ele fala da leptina, que é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, e da grelina, que é produzida no estômago. A grelina é o hormônio da fome também. Então, se eu estou com o estômago vazio, estou num processo de fome, não estou na fase de saciedade, está uma produção maior de grelina. Essa grelina sinaliza para o sistema nervoso central a necessidade de buscar comida. E a leptina faria um movimento contrário. Então, se ela está alta a partir do momento que eu me alimentei. Quando eu me alimento, ela alta, ela regula o sistema nervoso central de maneira negativa, né, o hipotálamo, reduzindo a busca por alimento. Entretanto, a gente sabe que em vários estudos que a leptina está alta em indivíduos obesos e essa resposta não é tão direta assim. Lembrando o porquê disso. Porque é uma maquinária precisa ser muito refinada. Então, apenas um hormônio, uma questão só, um fator só que a gente mexe não é determinante para a resposta do todo, né? Voltando aqui também, falando um pouquinho mais sobre a microbiota, a gente precisa lembrar que a qualidade dela é dependente muito do ambiente também, de onde a pessoa está vivendo. A qualidade dela depende da qualidade do alimento que a pessoa consumiu. Então, é importante pensar e praticar sempre uma alimentação baseada em plantas e fibras para modular a microbiota intestinal também. Isso se faz muito importante. O sono também regula a microbiota, então a rotina é importante. Por isso que o sono também, algumas mudanças, lembra do fator pensamento, emoção e ação? A gente, quando tem ação positiva, ação que modula a nossa saúde, o próprio corpo ele vai se regulando, a parte biológica, né? Então, eu melhoro a minha emoção, melhoro os sinais internos de fome e saciedade, melhoro a minha digestão, eu acabo melhorando reduzindo a minha vontade por carboidrato, porque a pessoa que dorme, troca o dia pela noite, tende a ter mais fome por alimentos fontes de carboidrato. Isso faz com que essa rede, né, de hormônios fique desregulada. Seria basicamente comportamento alimentar, então. Voltando, ele é multifatorial e é cultural também. Nós temos a capacidade de escolher o que a gente vai comer e como vamos comer. O que acontece é uma dúvida muito grande das pessoas com relação ao tipo de alimento que elas vão comer, ficam seguindo regras, ficam pensando muito na biologia. A gente tem que olhar também esses sinais internos de fome e saciedade, mas olhar também o que o alimento faz no nosso corpo, como que a gente se sente quando come, qual emoção ele provoca na gente. Aí a gente consegue modular o consumo alimentar de uma maneira agradável e funcional. Então, a escolha alimentar ela é comandada tanto pela emoção, pelo fator biológico, pelos hábitos e pelo ambiente. Então, de mexendo numa engrenagem dessa, a gente mexe nas outras também, porque elas são muito intrincadas. O desejo por alimento nem sempre obedece sinais de fome e saciedade. Lembrando, por que isso não acontece? Ou porque a pessoa não sabe ouvir sinais de fome e saciedade, ou porque ela come porque ela está com uma desregulação emocional muito grande, ela come porque ela está com muito medo, ela está com uma ansiedade enorme, então não adianta ela estar no período de saciedade, os hormônios estarem baixos, os hormônios da fome, que ela vai comer da mesma forma. Ou porque ela está com o sistema nervoso central inflamado, então essa inflamação leva ao descontrole dos hormônios internos também, então a fome acaba ficando cada vez maior. E o que a gente vê na clínica é algo muito interessante, porque é tudo isso junto e misturado, né, que acaba acontecendo. Então, a terapia nutricional ela precisa ser feita a partir de um trabalho muito individualizado para que a gente tenha um resultado positivo para o paciente. Então, qual que é o papel da nutricionista na terapia nutricional? É treinar essas habilidades funcionais para o paciente fazer melhores escolhas alimentares e aprender a interpretar os sinais internos de fome e saciedade. Aprender, né? Talvez acho que eu falei errado. Aprender a interpretar sinais internos de fome e saciedade. Muitas vezes a gente tem esses sinais, né?
estômago vazio, uma glicemia baixa, às vezes a gente sente um sono maior, uma vontade de ficar mais quietinha. Então, esse é um sinal que a glicemia está baixa, seria o momento de buscar comida. O raciocínio está mais lento. Mas as pessoas acabam não entendendo os sinais muitas vezes, né? E precisa ser treinado, visto e acalmado. E se a pessoa é muito ansiosa, fica naquela busca exacerbada, né? Fica muito no pensamento, fica muito na cabeça, ela não ouve sinais periféricos do corpo, né? Então a gente precisa mexer com isso também, ajudar a pessoa a perceber isso. As condutas nutricionais. Claro, a gente precisa de alimentação anti-inflamatória, porque a inflamação está muito presente, principalmente entre os indivíduos que têm uma alimentação muito rica em gordura, junk foods, muita carne. Então, essa alimentação anti-inflamatória é mais baseada em plantas, hortaliças, verduras, fibras. Também, se precisar suplementar, a gente suplementa com existe plantas também, alguns nutrientes interessantes, importantes para o sistema nervoso central, que vai regular o humor, vai regular a produção de hormônios ligados ao estresse. Isso também mexe e regula o consumo alimentar diretamente. Claro, são vários passos que a gente precisa tomar ao mesmo tempo. Entender as necessidades nutricionais do paciente, tanto em calorias quanto... Porque não é todo mundo que precisa comer 2.000 calorias. Algumas pessoas têm necessidades diferentes e, por exemplo, têm necessidade diferente de consumo de grupos alimentares. Isso varia de acordo com a idade, o risco de saúde, tudo isso precisa ser avaliado. Os hábitos deles, a cultura alimentar, o que ele valoriza enquanto indivíduo, enquanto cultura, isso é importante também, se precisar mexer, a gente mexe, mas sempre dentro do que culturalmente é importante para o indivíduo. A gente cuida do intestino, da digestão, do sono, da rotina, dos hábitos gerais de estresse, ajuda a regular a agenda, é importante o nutricionista fazer isso com o paciente, ajudar ele a regular a agenda e tirar ele daquela rodinha de ratos que ele muitas vezes fica, né? E trabalha também pensamentos e emoções disfuncionais, principalmente tabus e regras que eles têm com o alimento, que não tem nenhum fundamento científico e nem prático, né? E também trabalhar as emoções ligadas ao alimento. Por que que ele sente aquela emoção? Como que ele está desregulando a emoção? Por que que ele deixa de comer? Qual pensamento está envolvido com relação a não buscar esse ou aquele alimento? Ou a buscar esse em vez de buscar outro? Então, tudo isso é trabalhado nos atendimentos nutricionais para que a pessoa entre em equilíbrio, tanto metabólico e tanto como emocional também. Gostaria de agradecer esse momento que a gente passou junto aqui e curte, compartilha. Se precisar de alguma informação, pode mandar mensagem que eu respondo assim que possível, o mais rápido possível, né? Às vezes eu olho muitas vezes uma vez por dia só, porque não dá tempo de ver sempre, né? De ficar na rede social, na internet. Qualquer dúvida me chama, eu estou sempre pronta para poder ajudar. Eu vou tentar, espero conseguir esse projeto, toda semana soltar um vídeo mais interessante, com informação mais densa, para que todos tenham um conhecimento um pouquinho maior do que seria a nutrição e desenvolvimento de uma saúde geral boa. Um beijo, gente. Boa e equilibrada, né? O importante é o equilíbrio, nunca a neurose de seguir regras que não tenham sentido, né, pra gente. Regras disfuncionais. Grande beijo, gente. Até mais.